Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de 2 Samuel. É um livro com uma história extremamente rica do nosso rei Davi. É uma história bastante conhecida e aqui nós iremos estudar ela nos seus detalhes e também estudar muitas coisas que podem ser extremamente edificantes quando a gente lê a história bíblica e coisas que a gente pode guardar no coração e algumas coisas que nós também devemos até ressignificar, ou seja, será que você, quando leu, prestou atenção nesse detalhe ou naquele outro detalhe? Então, para que a gente possa, né, conduzir muito bem a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Acompanha comigo aí. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então vamos lá, né? O livro de 2 Samuel. Lembrando que o livro é de Samuel, mas na nossa Bíblia protestante ela divide para melhor organizar as histórias em 1 Samuel e 2 Samuel. Então, algumas informações importantes. Essa história, né, qual é o conteúdo dessa parte? A ascensão e a queda do reinado de Davi, que ocorreu mais ou menos 970 anos antes da vinda de Cristo, tá? Algumas ênfases. É dado ênfase na escolha de Jerusalém como a cidade de Davi, a aliança davídica e suas implicações messiânicas, e também as consequências do adultério de Davi, tá? Então, vamos dar início aí a alguns outros detalhes. Então, algo que é muito importante, né, vocês saberem. Aqui eu coloquei um pouco mais de detalhes, mas explicando de uma forma resumida, você vai ver que entre o homem Davi, que faz façanhas incríveis, e o homem Davi que comete pecados, existe quase que uma ambivalência muito grande. É como se, ao mesmo tempo, a gente estivesse falando de duas pessoas diferentes. Mas a grande questão, o ponto central, é a maneira como Davi ele reage ao ser confrontado com os seus pecados. Então, o que nós vemos? Por que que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque esse homem de fé, ele tem fraquezas. E quando ele é confrontado com o pecado, ele se arrepende rápido. É isso que faz dele um homem diferenciado aqui, tá? E também, algumas coisas elas são muito importantes, porque você vai ver em toda essa história que nós teremos novamente toda aquela questão, né, do chamado de Samuel, que veio de uma mulher estéril. A gente vai ver que a escolha, né, de um homem que é fraco, mas que se faz forte ao longo da história, tem tudo a ver com um chamado divino. A gente também vê que essa questão de Davi, né, assumir o trono, e é uma questão muito importante, porque o que você tem que observar, naquela época, um rei era o representante de um povo. Mas quando se trata ainda mais assim, ó, do povo de Deus, Davi, ele era o representante de Deus para a nação, né? Então, ele tinha que ser até mais virtuoso, né? Ou seja, em nenhum momento da história, Deus sonhou com um rei para Israel. Mas Israel pede por um rei. Então, eles têm primeiro Saul e depois vem Davi, que é mais virtuoso. E em todo momento da história, nós vamos ver o seguinte, que Deus ele é fiel em todo o tempo, mesmo com os pecados de Saul, mesmo com os pecados de Davi. Então, como essa, né, história ela tem o seu início? Então, aqui a gente vai começar a ver algumas diferenças, né, no comportamento, né, de Davi enquanto rei, tá? Porque enquanto ele era jovem, a gente já via muitas diferenças entre ele e Saul. Mas e agora que ele é rei? Como estão as coisas? Então, a primeira cena surpreendente de Davi é o quê? Que Davi lamenta pela morte de Saul e de Jonatas.
Era esperado que Davi lamentasse pela morte de Jonatas, porque eles eram amigos, mas pela morte de Saul. Então veja só essa descrição que está lá em 2 Samuel, no primeiro capítulo, do 11 ao 12. Então Davi rasgou as vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, por muitos que haviam sido mortos à espada. Então, veja só, Davi, ele não apenas se lamenta, mas ele compõe um lamento, ele escreve. Então, em algumas aulas eu já disse para vocês, mas o povo hebreu ele tem essa característica em que de expor os sentimentos. Então, veja, quando eles estão tristes, estão de luto, eles rasgam as vestes, colocam cinzas pela cabeça, vestem roupas de pano de saco e saem gritando que estão chorando. No caso de Davi, ele ainda tinha um talento para escrita, né? Então veja só, olha o que ele compõe nesse lamento. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aqueles que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Agora veja só como esse ponto aqui ele é importante. O que está escrito lá em Lucas 6:27, né? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem o que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltrataram. Então veja só, a gente vê isso em Davi. A gente vê isso. Agora me diz o seguinte: você conseguiria? Lembre do que Saul fez com Davi. Saul tentou matá-lo, perseguiu, matou outras pessoas na caçada contra Davi. Veja, Davi teve até a oportunidade de 2 vezes de matar Saul, mas não o matou. Com a morte de um inimigo como esse, qualquer pessoa, principalmente daquela época, ficaria feliz com a morte com o anúncio da morte de Saul, mas não Davi. Então, veja só, Davi, rei de Judá. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informando que os habitantes de Jabes e Gileade tinham sepultado Saul. Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade ao sepultar Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Pois muito bem, mas aqui ainda temos, né, a história de Isbosete. Isbosete era filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, entretanto, seguia com Davi governando, né? E governou por 7 anos e 6 meses em Hebrom. Davi, entre as famílias de Saul, a guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornou-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul enfraquecia. Ou seja, iam tendo cada vez mais filhos, né? Iam crescendo. Então vejam só, aqui nós temos que Abner faz um grande apoio a Davi.
Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina que chamava Rispa, filha de Aia. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixarei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan e de Batseba, de Berseba. Então vejam só, Abner, ele era da família de Saul, mas ele é acusado injustamente de dormir com as concubinas do pai. Isso é uma ofensa gigantesca. Então, atentem a esse ponto. Esse tipo de ofensa é de nível máximo. Então, Abner fica extremamente ofendido, ao ponto de que, a partir dali, ele passa a ser leal a Davi. Disse Abner a Davi: Deixe que eu vá e, e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi deixou ir e ele foi em paz. Entretanto, Abner posteriormente é assassinado. Quando Abner retornou de Hebrom, Joabe o chamou à parte ali na porta da cidade sob o pretexto de falar em particular, e ali mesmo feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado sangue de Azael, irmão de Joabe. Ou seja, era uma vingança também, né? Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e o meu reino perante o Senhor somos inocentes, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Ou seja, Davi fala assim: Olha, não fui eu que matei, né? Não matei Abner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e toda a sua família. Jamais falte entre seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra pela espada ou quem passe fome. Assim, Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que o levava o corpo. Então veja só, Davi lamenta, né, pela morte de Abner, que era da família de Saul, e também entoa, né, um louvor. E o povo reconhece a inocência de Davi nisto. Então, Davi vai tendo atitudes que fazem com que todo o povo reconheça a nobreza dele. Quem choraria por Abner, né? Então, todo o povo ouviu isso e aprovou de fato. Tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tinha participação nenhuma no assassinato do filho de Abner. Então, Davi ia, com toda certeza, colecionando muitos pontos com as pessoas. O que vem a seguir, então, vem o assassinato de Isbosete. Então, Isbosete, último membro da família de Saul, né? Um dos últimos membros, né, da família de Saul, que reinava ali, ao saber que Abner havia morrido em Hebrom,
Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Aconteceu que Recabe e Banaá, filhos de Rimom, de Bereote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do descanso do meio-dia, ou seja, em plena luz do dia, né? Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa na casa de Isbosete enquanto ele estava deitado no quarto, né? Então mataram ele, cortaram-lhe transpassaram-lhe a espada, mataram, cortaram a cabeça e levando-a consigo viajaram pela rota da Marabá. Pois muito bem. E quando levam a cabeça, né, praticamente ali de Isbosete para Davi, qual é a reação de Davi? Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu agarrei e matei em Ziglac, como a recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que vocês, ímpios, mataram um inocente em sua própria casa, em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi ordenou aos seus soldados e eles o mataram. Cortaram as mãos e os pés dele e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. Mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. Então vejam só, Davi não se alegra em nenhum momento por nenhuma dessas questões. Ou seja, ele não fica feliz pelo fato do povo chegar e trazer uma notícia trágica como essa, porque era um assassinato cruel. Então ele lamenta, ele chora e pune os assassinos. Então Davi, rei de Israel, representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: Você pastoreará o meu povo Israel e serás seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá, 33 anos. Pois muito bem. Aqui, né, nós temos uma questão muito importante, que é a questão da Arca da Aliança e da dinastia. Então, vamos ver o que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 7 ao 16, no capítulo 7, do 11 ao 16. O capítulo 7 é o capítulo mais importante desse livro, então eu recomendo que quando você vai ler, você leia com bastante atenção, bastante cuidado, leia uma, leia duas, leia três vezes, porque nesse capítulo, basicamente, é onde é firmada toda uma aliança com a dinastia de Davi. Então vamos ler. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer um erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicado por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui, nesse capítulo 7,
Davi queria construir um templo, mas Deus diz algo maior. Esse templo que eu irei morar será em sua dinastia, tá? Então, a partir daqui tem-se uma promessa de Deus, a dinastia de Davi, tá? Então, leia com bastante atenção esse capítulo que vale muito a pena. Então, fazendo aqui um pequeno resumo das conquistas de Davi, tá? Então, Davi conquistou a cidade de Jebuséia, de Sião e Jerusalém, e a tornou a cidade real, ou seja, é aqui que, né, se estabelece a cidade de Sião, né, Jerusalém. Recebeu reconhecimento e garantia da amizade por parte de Irão de Tiro, rei dos fenícios. Derrotou decisivamente os filisteus, de tal maneira que o domínio destes sobre o território israelita foi rompido e a ameaça eliminada, ou seja, filisteus não eram mais um problema. Derrotou os Amoabitas e impôs sua autoridade sobre eles, ou seja, os Moabitas também não. Esmagou os reinos de Hadazer, rei de Jobe, de Damasco e de Maca, e os sujeitou ao pagamento de tributos. Perante que Talmai, o rei arameu de Gesur, tinha feito paz com Davi enquanto ainda reinava em Hebrom, e selou aliança dando a filha em casamento. Uma pausa aqui. Vocês repararam que aqui, nessa última frase, Davi ele faz uma aliança e ele recebe mais uma mulher em casamento? Então, eu gostaria que vocês lembrassem do seguinte, tá? Aqui eu não cheguei a dizer, mas Davi já tinha mandado, né, buscar Mical. Mas Davi também tinha se casado com Abigail, tá? Então, vai segurando aí, né? Eles também subjugou Edom, incorporou o seu novo império, derrotou os Amoabitas e os levou à sujeição. Subjugou as demais cidades cananeias que anteriormente tinham se mantido independentes de Israel e hostis a este. Como Davi esmagara anteriormente os amalequitas, essas suas guerras completaram a conquista iniciada por José e garantiram todas as fronteiras de Israel. Seu império estendia-se desde Ezion-Jaber, no braço oriental do Mar Vermelho, até o rio Eufrates. Então, todas as batalhas que Josué iniciou, o rei Davi completou. Davi e Mefibosete, que era filho de Jonatas. Então, vejam só. Esse filho de Jonatas, ele não teve chance de assumir qualquer tipo de reino, porque ele era aleijado. E de uma certa maneira havia até uma preocupação da parte dele, porque ele era da família de Saul. Mas o que acontece? Davi é totalmente misericordioso com ele, devolve as terras que eram do pai, ou seja, as terras do rei Saul. Não era pouca coisa, mas Davi já tinha crescido muito. E veja, Davi dá todo o cuidado a este homem, em honra a, lógico, né? Jonatas, principalmente, que era o grande amigo dele, mas isso é uma atitude muito nobre de Davi. Ele não precisava fazer isso, né? Pois muito bem. E aqui começa a queda de Davi. Então, até então, ele só estava subindo, só fazendo coisas interessantes, boas. Pois muito bem. Então, o pecado de Davi e as consequências. Então, a gente sabe muito bem essa história e, meus caros, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Por que que nós sempre temos que nos atentar à palavra de Deus e não a filmes, novelas e entre outras coisas? Porque muitas vezes essa história é romantizada equivocadamente, contada como uma grande história de amor e paixão.
Mas veja só como é esta história, né? Deus não se agrada dessa história. Então, por que que você vai se agradar, né? Então, veja, Davi, em uma bela tarde, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Lá desse terraço, ele viu uma mulher tomando banho, né? E ele procurou saber quem era, quem que é essa mulher? E disseram para ele, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita, ou seja, ele não era hebreu. Davi mandou que a trouxessem. Pera, volta um pouco comigo. Tinham acabado de dizer para Davi, ela é casada. Mas Davi era rei, tá nem aí. Ou seja, me traz essa mulher. E ele se deitou com ela, que acabava, né? Ou seja, ela tinha acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Nós sabemos que logo após, né, a gravidez vem o período fértil, né? Então veja só, Davi ele usou e abusou desse privilégio de ser rei e não era para ser assim. Mas a coisa ela ainda piora, porque Davi tenta de uma certa maneira esconder esse pecado. E basicamente, né, para a gente não se delongar nessa grande história, Davi trama a morte de Urias. O quê? O que, Diego? O que você disse? Davi trama a morte de Urias. Mas Urias, ele era fiel ao rei, ele era um excelente soldado. Ele, quando a Arca da Aliança precisava ser protegida, ele se recusou a voltar para casa mais cedo. Mas Davi fez o seguinte: ele enviou uma carta para Joabe pedindo para que colocasse Urias na frente de batalha, onde era mais perigoso, para que o matassem. Vejam só, ponha Urias na linha de frente, o deixo onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Uma frase bem cruel, né? Então veja só. Mas, se vocês lembrarem, lá da história de Elimelec, essa mesma história se passa nesse mesmo lugar. Então, o que acontece? Existe uma grande torre ali e Elimelec morre com uma pedrada. Então, muitos guerreiros morrem nessa situação. Então, vejam só. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, porque, tipo, contam para Davi, olha, morreram muitos soldados, mas morreu também o teu servo Urias, o Hitita. E Davi responde o seguinte: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele, passou o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Sim, porque foi um assassinato inteiramente planejado. Então, veja só, aqui o pecado de Davi, né, e as consequências. O estrangeiro fiel, Urias, honra um rei israelita infiel. O estrangeiro mantém a pureza sexual durante a guerra, enquanto o rei israelita flerta com a esposa desse estrangeiro. O rei, que não foi para a batalha, envia o soldado fiel para nela morrer. Então veja só, o rei é retratado o tempo todo como alguém responsável diante de Deus por suas ações.
Note quando que o capítulo 12 é crucial para a visão israelita de realeza. Mas, em contraste com Saul, Davi se arrepende e se enche de remorso diante da criança à beira da morte, que é o resultado do seu pecado. Então, aqui, veja só esses contrapontos, né? Urias é que é retratado como uma pessoa fiel aqui. Então, nós temos a repreensão de Natã, ou seja, o profeta, ele vem, ele conta uma história. Ele conta a história de uma pessoa que tinha só, né, um único um único cabrito, tal, tudo mais, mas que era muito apegado e que recebe uma visita e de uma pessoa muito poderosa que tinha vários rebanhos, tudo mais. E ele chega nessa casa, essa pessoa, e manda sacrificar aquele único, né, cordeirinho ali que a pessoa tinha, tal, e Davi fica doido, fala assim, não, tem que matar essa pessoa à espada. Então, Natan diz o seguinte: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Vejam esse ponto. Você matou o Hitita com a espada do inimigo, ou seja, covarde até, não foi nem com a sua própria, e ainda fica com a mulher dele. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Se arrependeu. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, o que acontece? Nesse momento, apesar de Davi ter se arrependido, ele não deixaria de viver a consequência do pecado. Então, Davi jejua, ora, clama a Deus, pede para que Deus não pese a mão contra ele. Mas em um determinado momento ele vê os guardas cochichando e ele vai conversar e ele acaba percebendo que o menino morreu. Então nesse momento ele vai, se lava, se perfuma, manda preparar uma refeição e as pessoas ficam, tipo, acham estranho isso. Nossa, mas tá, até agora você tava ali, né, chorando, tal, tudo mais. Como que você muda assim da água pro vinho? Davi diz: mas agora que ele morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-lo de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Mas aqui também, né, o que não podemos perder de vista, né? Então, depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samuá, Sababe, Natã, Salomão, Ibar, Elisuá, Neguef, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. A lista de filhos nascidos de Davi e Hebron é dada como evidência do fortalecimento da casa de Davi em contraposição de Saul. O fato que esses 6 filhos nasceram, respectivamente, de uma mãe diferente, nos informa indiretamente que Davi se casou com mais 4 esposas durante a sua permanência em Hebron. O escritor não faz nenhuma crítica direta dessa prática de poligâmica, que está em conflito com Deuteronômio 17. O que está escrito em Deuteronômio 17 está escrito
17:17, que se houvesse um rei, este rei não deveria tomar muitas esposas para si, pois ele iria se corromper. E é exatamente o que acontece, né? Mas deixa um resultado de desastre, né, na vida de Davi. Então a gente vê que Davi, né, casa com Mical, com Abigail, com Batseba, e tem mais esse monte de concubina, né? Então, ou seja, essa questão do pecado sexual do Davi é algo que existe muito antes de Batseba, né? Essa é, digamos assim, como se fosse o espinho na carne de Davi. E aqui nós temos a trágica história de Tamar e Aminon. Então Aminon ele se apaixona pela própria irmã, se finge de doente e pede para que ela vá cuidar dele. Então o que ele faz? No momento em que ela vai lá, prepara um bolo para ele, vai levar para ele acaba falando para ela se deitar com ele, ela, né, se recusa, ele abusa dela e pior, depois de ter feito isso, ele pega um nojo dela, ele repudia ela. E quando Davi fica sabendo dessa tragédia, a única coisa que temos é que Davi ficou furioso, mas ele não toma nenhuma atitude. E o que nós vemos na sequência? Que Absalão mata o próprio irmão. Absalão ordenou aos seus homens como uma vingança por ele ter abusado de Tamar. Quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu lhe disser, matem, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Então, um irmão mata o outro irmão. Então aqui a gente começa a ver uma grande tragédia acontecendo na casa de Davi. Então, Absalão, ele vai mais ladeira abaixo ainda, porque ele passa a tramar contra o próprio pai. Então, ele começa a se meter nos casos que eram trazidos para Davi, né? Dizendo que a causa das pessoas era válida, mas que não tinha ninguém ali para defendê-los. Então, Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Então, além disso, ele ainda pede para que as pessoas começassem a dizer coisas, né? Assim como vocês ouviram o som das trombetas, digam: Absalão é o rei de Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Giló Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então os mensageiros, né, então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Então, nada resta para Davi a não ser fugir. Então, vejam só aqui como realmente é um declínio muito grande. Ele era o rei, consagrado e respeitado por todos, e agora ele estava fugindo do próprio filho. Então ele parte e ele deixa 10 concubinas para tomarem conta do palácio. E ele sai, né?
Então, todos os queretitas e paletitas e os 600 gideões que o acompanhavam a Gade. Então, Davi sai do seu próprio reino. Aqui, né, em meio a essas fugas, ainda tem um pouco mais de humilhação para Davi, né? Então, veja só. Praticamente nessa cena, é como se um homem moribundo, ao ver, né, Davi, o humilha, basicamente dizendo, né, que ele não era digno. Então, veja só. Giba, Simei, amaldiçoa Davi. O rei então perguntou: Onde está Mefibosete, neto do Senhor? Respondeu-lhe Giba: Ele ficou em Jerusalém, pois acreditava que os israelitas lhe restituíram o reino de seu avô. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem de um clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e guarda estivessem ali, né? Veja, tipo, o rei estava passando e um homem moribundo atacando pedra. Davi poderia ter pedido, tipo, ó, mata ele, agora. Mas Davi não deixa os soldados fazerem nada porque entende que isso faz parte da punição. O Senhor entregou o reino nas mãos de meu filho Absalão. Você está arruinado porque você é um assassino. Então, Davi estava entendendo o que estava acontecendo com ele. A morte de Absalão acontece, mas veja o que acontece antes. Lembra que lá no começo da nossa aula, Abner é acusado de ter abusado, né, ou se deitado com as mulheres de seu pai. Aqui, Absalão faz isso. Abner não fez isso, mas Absalão faz com as concubinas do pai. Ele abusou das concubinas. Foram os conselheiros que orientaram Absalão a fazer isso. E Absalão acaba morrendo de uma forma bastante trágica, né? Então, vocês têm que imaginar o seguinte: ele morre pendurado, porque ele no meio da batalha, né, no meio dessa empreitada, ele fica com a cabeça presa num galho de árvore. Mas o que eu quero que vocês entendam é ele, um homem guerreiro, forte, ser parado num galho de árvore assim é humilhante. É extremamente humilhante. Porque daí ele é assassinado, morto, porque ele tá ali sem conseguir se defender. Mas Davi, ao invés de ficar feliz, né, com a morte de Absalão, que estava caçando ele, ele fica triste e repreende, né, Joabe. Fala, olha, Davi se lamenta mais uma vez pelo que está acontecendo. Então Davi retorna a Jerusalém. Simei, que era aquela pessoa que ofendeu ele, né, aquele moribundo, pede perdão. Davi perdoa ele. Mefibosete também faz uma retratação, né, ali com o rei. Barzili, que era um senhor mais velho, que também é uma pessoa bem fiel ao rei, vai ali e se oferece como um servo. E nós temos também a rebelião de Seba. Seba era filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou uma trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele terá de ser jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e o jogaram para Joabe.
ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram. Abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Então, aqui, nessa rebelião, quem acabou resolvendo essa rebelião foi uma mulher, que ela foi, né, e aconselhou as pessoas, ó, não segue, né, essa rebelião aí do Seba não, né? Pois muito bem. Então, Davi sofre consequências de fome, porque Deus fala com ele, né? Se ele preferiria, por conta dos pecados dele, se ele preferiria ser perseguido pelos homens ou sofrer um castigo de Deus, e ele fala: Nossa, Deus me livre de ficar na mão dos homens, prefiro sofrer na mão do Senhor. Então o povo passa 3 anos de fome, né? Ou seja, o reinado realmente caindo, né? Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos, né? Davi consultou o Senhor, que lhe disse: A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Opa, desculpe, apenas fazendo uma correção. Aqui, essa maldição veio por conta de Saul, não por conta, né, de Davi. Então, nas últimas palavras, né, de Davi, mas também existe essa questão depois, tá, das maldições em relação a Davi. Então, nas últimas palavras de Davi, o que ele coloca? Isso já mais se aproximando aqui, né, do final do livro. Estas são as últimas palavras do rei Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: Quem governa o povo com justiça? Quem governa o povo com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Então, essas são as últimas palavras de Davi. Então, veja só, em todas essas situações em que Davi passa, Davi ele entende que ele teve esse momento de ser bastante, digamos, fiel a Deus, que ele estava em ascensão, e ele também entende a sua queda. Mas ele também entende a promessa que Deus fez. Algumas reflexões importantes. S- Quando você ler o livro, note que o narrador também resume Davi da mesma forma como fez Samuel e Saul. Antes que a sua história esteja de fato concluída, então você volta lá em Samuel 7, em Samuel 15, mas nesse caso trata-se de um arranjo propositado. É um padrão concêntrico, mas não cronológico. Então, nos capítulos finais ali, já não é mais tanto uma história cronológica, mas o sentido dela é mais importante de você prestar atenção. São duas narrativas, dois relatos dos guerreiros poderosos de Davi e dois poemas, tá? Estes revisam os primeiros, né? Primeiro, os atos poderosos de Deus em favor e por meio de Davi, e em seguida a promessa da aliança divina de um trono duradouro. Observe especialmente como ambos os poemas tributam a glória de Deus o tempo todo. Se Davi é a lâmpada de Israel, capítulo 21, 17, Deus de fato é a lâmpada de Davi. A estrutura interior para essas afirmações inclui duas narrativas acerca dos guerreiros poderosos de Davi, lembrando você o papel de Deus na batalha e nos tempos de humanidade e vulnerabilidade desse rei.
Ou seja, sempre a vitória é de Deus. De modo significativo, as histórias de fome e da praga de 3 anos e 3 dias, que moldam o todo, terminam com a obediência e sacrifício. De novo, observe a ironia. Depois dos poemas e da lista de guerreiros de Davi, 2 Samuel conclui com a história da contagem, feita por Davi e de seus soldados, em violação à lei da Guerra Santa, a fim de iniciar a preparação para conquistas posteriores e estabelecer a sua própria importância. Ao mesmo tempo, o sacrifício no terreno do futuro tempo prepara o caminho para a primeira e segunda reis. O livro de Samuel leva a história de Deus até a monarquia, especialmente por intermédio da história de Davi, um homem de fé e, ao mesmo tempo, de fraqueza. A aliança, a aliança divina com Davi é a base para o messianismo judaico, cumprindo finalmente em seu Filho Supremo, Jesus de Nazaré. Essas reflexões, elas são importantes para que você entenda a história, né, do livro de Davi, né, desculpa, a história do livro de Samuel, que conta a história de Davi, é uma história onde nós vemos um homem que é segundo o coração de Deus, que em alguns momentos ele é extremamente nobre, extremamente segue os caminhos do Senhor, mas ele tem quedas. E ele não deixa de viver o juízo de Deus, ou seja, as consequências de seus pecados, porque ele é um homem que em alguns momentos tem esses atos assim nobres. Então, o que nós podemos entender é que a promessa de Deus ela é fiel e ela continua. Em toda a história bíblica, Deus permanece fiel. Uma excelente semana para todos vocês, bons estudos e que Deus abençoe.